Oi, gente, então, vamos falar hoje sobre a escada de Jacó e o nosso DNA. Qual a conexão que existe? Porque, assim, houve muitas perguntas a respeito desse assunto e aí resolvi gravar esse vídeo para poder explicar melhor. E, gente, entenda algo, a Bíblia é um livro muito profundo. Às vezes a gente lê e fica, tá, a escada de Jacó, os anjos subiam e desciam, tá. Mas, gente, existe muita profundidade. A visão que Jacó teve é para nossa geração, que hoje nós conseguimos decodificar aquilo que foi mostrado a ele, né, em um sonho, onde ele via anjos descendo e subindo, uma escada posta no céu. Ali é um acesso dimensional entre céus e terra. O DNA, ácido desoxirribonucleico, é uma molécula presente no núcleo das células que carrega toda a informação genética. Ele foi descoberto em 1869, mas teve a sua estrutura descrita apenas em 1953. O modelo utilizado para descrever a estrutura de DNA foi chamada de dupla hélice. Nesse sentido, o DNA pode ser comparado a uma escada em caracol, onde as bases nitrogenadas formam os degraus e as cadeias de açúcar e fosfato são os corrimões. Engraçado, né, gente? A mesma visão que Jacó teve há 2000 anos antes de Cristo, na era dos patriarcas. O DNA é um livro interdimensional. Não é somente o responsável pela construção do nosso corpo, mas ele também atua como um armazenador de dados e comunicação. Vou mostrar para vocês uma reportagem que vai exemplificar isso melhor. O DNA pode revolucionar o armazenamento de dados, entenda. O crescimento exponencial na produção de informação digital pode nos levar, nos próximos anos, a um esgotamento do espaço de armazenamento disponível no mundo. Pesquisadores acreditam que a solução pode estar onde? No DNA, capaz de guardar muito mais dados em volumes muito menores. Essa alternativa já é considerada há anos, mas em junho a startup americana anunciou avanços no desenvolvimento da tecnologia e prometeu torná-la economicamente viável. E a gente vai agora para uma reportagem da Microsoft, onde ela conseguiu guardar vídeo de 200 MB em DNA. Então, você percebe que isso já é possível, por quê? Porque ele é um livro que contém informações. E como é feito isso, né? Como é que eles fizeram? Os dados são transformados em letras correspondentes às 4 bases do nucleotídeo de uma tira de DNA. O A de adenina, C de citosina, guanina e timina. Então, gente, eles passam esses dados para a empresa, que traduz essas letras ainda em forma eletrônica para moléculas e envia de volta para os pesquisadores. É bem louco, né? Tudo isso, mas é possível. Então, gente, deu para perceber que o DNA é um livro. Ele contém informações. E agora a gente vai compreender o que a Bíblia diz sobre esse livro. Em Salmo 139 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas. Então existe um livro registrador, onde tudo é escrito, e tudo que acontece conosco é anotado, porque em Salmo 56 diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? E aí, para a gente compreender isso, eu vou ler para vocês uma reportagem do El País, que diz o seguinte: toda a informação necessária para montar e operar um ser vivo, desde os seus componentes moleculares mais básicos, pode ser escrita em um pedacinho de papel com apenas 4 letras. O texto é o genoma completo do organismo. O alfabeto são as chamadas bases nitrogenadas, unidades químicas emparelhadas que formam cada porção da dupla hélice do DNA. Adenina, timina, citosina e guanina. E aí, Apocalipse 20, 12 nos diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então, gente, por aí a gente percebe que existe um livro onde tudo é escrito ao nosso respeito, as nossas ações. E hoje dá pra gente entender totalmente que esse livro é o nosso DNA. Todas as nossas ações estão escritas no DNA. E eu provei para vocês, através de reportagens, que isso é possível, porque ele é um código, ele é um livro interdimensional, que pode ser escrito, que pode conter informações. Então, agora que nós compreendemos o que é o DNA, que é um livro interdimensional, que lá está escrito tudo ao nosso respeito, todas as nossas ações, as nossas palavras estão lá.
Essas informações estão conectadas ao DNA. Porque a gente lê e fica, né? A gente lê, às vezes, a Bíblia e fica imaginando que tem um livro no céu onde o anjo com a pena está anotando tudo que a gente está fazendo. Mas existe muita profundidade nas escrituras. E hoje, com as informações que nós temos, por exemplo, da decodificação do DNA, da estrutura dele, a gente pode compreender, e eu mostrei para vocês através de reportagens que ele é sim um armazenador de dados. Existe uma escrita no DNA. E a Bíblia já mostrava isso, só que a gente não tinha compreensão. Gênesis 28 diz: Jacó sonhou e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Então aqui a gente percebe um acesso dimensional entre céus e terra. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, por essa escada, por esse acesso dimensional entre o celestial e o natural. Anjos no hebraico significa malar, mensageiros. A gente até lembra, né, do RNA, mensageiro. A terra significa Hadamá no hebraico, que é o quê? O barro. E do que nós somos feitos? Do barro, da terra. Então, essa escada tocava no barro e chegava aos céus. Então, o nosso DNA conecta a nossa matéria biológica aos céus. E aí a gente vai ler um versículo que fala assim, no versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então, o Senhor estava naquele lugar, naquela escada, e ele não sabia. E aí, hoje, com as informações que nós temos, nós compreendemos que o nome do nosso Criador, Yahweh, está no nosso DNA. Porque o DNA possui pontes que obedecem a uma ordem estabelecida. O nome do Criador une as duas partes do DNA. Então, o Deus de toda a criação deixou a sua assinatura dentro do nosso DNA, dentro do corpo humano, a assinatura da sua criação. Nós vamos continuar lendo a partir do versículo 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, gente, compreendam. Jacó estava dizendo que no lugar onde ele tinha visto essa escada, né, que fazia esse acesso dimensional entre céus e terra, que hoje compreendemos com as informações que temos, que ela representa o nosso DNA, que também possui uma estrutura de escada, ele está dizendo que esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Compreenda. E aí nós vamos ler Hebreus 3. Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então nós somos a verdadeira casa do Altíssimo. Nós somos o verdadeiro templo do Criador. Por quê? Porque o seu Espírito habita em nós. Então, Jacó estava falando sobre o nosso corpo. É tanto que ele diz no versículo 19, e chamou o nome daquele lugar Betel. E Betel significa o que, gente? Casa de Deus. Então ele estava tendo uma visão sobre a verdadeira casa de Deus, que somos nós. E o que existe dentro de nós? O nosso DNA, que faz essa conexão entre os céus e a terra. Perceba o quão profundo isso é. Somos uma porta para o céu através da conexão com o DNA. 1 Reis. Salomão edificou a casa do Senhor. A porta para as câmaras laterais do meio estava à banda direita da casa e por escadas espirais subia-se ao andar do meio e deste ao terceiro. Então entenda toda a conexão entre a casa do Senhor e essas escadas espirais. Em janeiro de 1999, a revista Time publicou esta capa dizendo: o futuro da medicina. Como a engenharia genética irá nos mudar no próximo século. Então, perceba que as reais intenções do sistema são a alteração genética do nosso DNA, atrelado a uma serpente. Esse é o futuro da medicina que o sistema está mostrando. Então, gente, nós estamos vivendo uma guerra biológica contra o verdadeiro templo do Altíssimo, porque o objetivo do sistema é quebrar essa conexão, o nosso código-fonte entre os céus e a terra. Porque Jacó teve essa visão para a nossa geração. Porque o livro, gente, os livros do Antigo Testamento, muitas vezes a gente lê somente como, sei lá, uma história, algo que aconteceu e tira alguma lição de moral. Mas, gente, ali existem revelações. Eu já expliquei para vocês que o início explica o final.
Então, as coisas que estão escritas em Gênesis nos dão entendimento, completam o conhecimento que temos do livro do Apocalipse, porque o fim está ligado ao início, compreende? E aí, o que a marca da besta irá fazer? Ela irá fazer uma alteração genética definitiva na estrutura do nosso DNA. Assim, a gente não tem como saber como vai ser a marca. Se ela vai ser uma tatuagem, se ela vai ser um chip, se ela vai ser não sabemos ainda, gente. Ela pode vir de diversas formas. No momento certo, a gente vai compreender. Mas uma coisa é certa. A mudança vai ser de dentro para fora. E vai ser definitiva, porque vai alterar, vai tirar o nome do Criador. Vai tirar essa conexão. E nós vamos ler Apocalipse 13. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, ela vai difamar o nome e o tabernáculo. Onde é que está o nome do Criador? Dentro do nosso DNA. E quem é o tabernáculo? Quem é a morada do Altíssimo? Onde é que está a habitação do Altíssimo? Está em nós. Então, vocês estão compreendendo o que a marca da besta vai fazer? Vai difamar o nome e o tabernáculo. Vai alterar o nosso DNA, tirando o nome do Criador. Então, essa comunicação que existe entre os céus e a terra vai ser cortada. Por isso que não vai ter como a pessoa se arrepender. Uma vez colocada a marca, acabou, perdeu a salvação. Porque em Jacó foi mostrado que o que faz a conexão entre os céus e a terra é o nosso DNA, a nossa ligação com o eterno. Porque nesse DNA, nesse livro interdimensional, está tudo escrito ao nosso respeito. Então, gente, o sistema irá promover essa alteração genética definitiva, né, através da ciência, que é muito adorada e pouco questionada pelas pessoas. Irá promover através da engenharia genética, através da tecnologia CRISPR, que irão usar o transhumanismo, a hibridização, para o que, gente? Trazer vida longa para as pessoas, trazer a cura de doenças, trazer uma qualidade de vida. Porque as pessoas não querem morrer, as pessoas têm pavor da morte, porque não conhecem o Criador. E não entendem que nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. Não compreendem que existe uma cidade celestial à nossa espera, que nós viemos de lá e para lá nós retornaremos. Aqui é só um campo de testes. Então, quando você compreende sobre a pré-existência, essa questão da imortalidade, você não vai querer ficar aqui. Mas a maioria da população que não busca o Criador, não busca Yahweh, vai buscar isso desesperadamente, porque as pessoas têm pavor da morte. E aí vão enfrentar a última tentação da humanidade, a mesma que Eva enfrentou no Jardim do Éden. Por quê? A serpente disse à mulher, né? É certo que não morrereis. E aí, gente, aqueles que aceitarem a marca por um certo período de tempo vão vivenciar essa tal imortalidade que tanto eles queriam, né? Por quê? Em Apocalipse 9:6 diz: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Vocês entendem o desespero dessas pessoas que aceitaram a marca, querendo a imortalidade, e elas vão desesperadamente querer a morte, mas não vão encontrar. Compreende quão terrível isso é? E aí, gente, nós estamos caminhando a passos largos para tudo isso acontecer. Por exemplo, existem reportagens que já dizem que até o ano de 2045 seremos imortais. Outros dizem assim, humanos poderão comprar a imortalidade a partir de 2050 e a engenharia genética está próxima de alcançar o seu santo graal, tornando os homens imortais. Então, gente, tudo está conectado ao DNA. Gênesis e Apocalipse, a Bíblia é um livro também de conduta genética. E assim, não existe nada de novo debaixo do sol. E tudo que aconteceu naquele período antediluviano, nos dias de Noé, irá retornar com força total, inclusive pior, porque no livro de Enoque mostra isso, de maneira mais forte, agora no final dos tempos. E tudo está ligado à alteração genética no DNA humano. Então, guarde, conserva o que você tem, para que você não perca a tua coroa. E aí eu vou finalizar falando o que Paulo escreveu. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado. Então proteja o teu DNA, porque ele é que faz a conexão entre os céus e a terra.
E foi isso que o Criador quis mostrar através da visão de Jacó. Então é isso, gente. Fiquem na paz do Eterno.